Aí, Zezé, com Olá, você. sou Zezé Sack. Olá, sou Zezé Sack, jornalista e produtora cultural. Sou da diretoria de cultura da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Hoje vamos realizar mais um encontro, na entrevista Encontro da ABI com a Cultura, que estará disponível no canal do YouTube da ABI e no Instagram. Todas as quintas, ou melhor, não todas as quintas, a cada 15 dias, às quintas-feiras, a partir das 19h30. Rita Fernandes, jornalista, pesquisadora de carnaval, presidente da Sebastiana, uma das associações de blocos cariocas, muito importante, autora do livro Meu Bloco na Rua e a retomada do carnaval de rua no Rio, que mostra como se deu o retorno dos blocos na década de 80, junto com os movimentos de abertura política do país. Para entrevistá-la, convidamos Aidano Mota, jornalista, trabalhou no Jornal do Brasil, O Dia, O Globo, Veja, Isto É, foi comentarista do canal Sport TV, conquistou o Prêmio ESSO de melhor contribuição à imprensa em 2012, especializou-se na cobertura de cidade e se tornou pesquisador de carnaval com vários livros publicados sobre o tema. Vera Perfeito, jornalista, trabalhou no Jornal do Brasil, na assessoria de imprensa do Instituto Pereira Passos e em várias coberturas de carnaval para cadernos especiais. Atualmente, Vera é diretora de Cultura e Lazer da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Então, começando, vou fazer uma pergunta pequena para a Rita. Rita, temos 4 meses aí pela frente e eu pergunto, eu sei que a Liesa já, recentemente, há 6 dias atrás, já acertou aí em documentos que não terá desfile e tal qual você concordou. Mas eu te pergunto, se a vacina chegar, faltam 4 meses, mas se chegar até janeiro, podemos ter 3 meses até janeiro, podemos ter, então, uma possibilidade de algum bloco na rua? Oi, Zezé, oi, Vera. Aidano, boa noite, obrigada aí pelo convite. Boa noite, querida. Então, com certeza, se a gente tiver uma vacina em dezembro e uma população vacinada, né? Quer dizer, a população numa situação de segurança de saúde, vacinada, imunizada, no caso do carnaval de rua, é possível sim fazer o carnaval. Claro que vai ser um carnaval com outra configuração, muito mais livre assim, da nossa parte, né, da parte dos blocos, dos organizadores, é possível porque o tempo de produção para a gente de um bloco de rua ele é muito curto. Na verdade, não depende, como no caso das escolas de samba, de todo um planejamento do ano, de toda uma execução. O que pode esbarrar um pouco aí num certo problema é a prefeitura estar ou não organizada para a infraestrutura da cidade, ou seja, para a cidade dar conta dos blocos. Mas, assim, se a gente tiver uma situação dessa, e com tão pouco tempo, porque o carnaval é muito cedo, né? É no início de fevereiro, no dia 12, acho que é 12, né, Aidano? 14? Então, é um carnaval muito cedo, não é daquele carnaval que é em março, que a gente tem mais tempo, mas a gente fica sempre torcendo para ele ser em fevereiro, dessa vez a gente estava torcendo para ele ser em março, para dar mais tempo para a gente se organizar. Mas eu tenho certeza que vai ter carnaval, vai ter um carnaval, eu acho que com uma configuração mais solta, mais livre, menos carro de som, estruturas, né? E talvez alguma coisa mais livre, mais solta mesmo, mas com certeza carnaval. Eu queria, Rita, é um prazer estar com vocês aqui, estar aqui numa casa, ainda que virtual, tão importante para os jornalistas, vida longa a ABI, que ela é cada vez mais necessária nos tempos obscuros em que vivemos. Rita, essa questão de ter ou não ter a vacina, é muito pouco provável que a gente tenha a vacina até fevereiro, né? Essas aventuras do governador de São Paulo, João Dória, que diz que começa a vacinar as pessoas em 15 de novembro, enfim, parece muito mais bravata política do que verdade científica. De outro lado, quando a gente vê no Rio de Janeiro que bailes funk
praticamente não deixaram de acontecer ao longo de toda a pandemia. As praias estão cheias, né? Sempre que faz sol. E a Dias Ferreira não nos deixa de premiar com cenas inesquecíveis, né? Como os barracos da semana passada, com gente aglomerada, sem a menor segurança. Como é que uma pessoa que trabalha, que cuida do carnaval de rua como você, vai encarar o fato de que em fevereiro, tendo ou não tendo vacina, as pessoas estarão na rua e poderão se reunir em torno de batucadas, em torno de, enfim, de carnaval, né? A Sebastiana pensa em ter algum tipo de atitude institucional em relação a isso, e aí teria que ser uma atitude até de condenar essa prática, né, diante das recomendações dos cientistas. Então, assim, porque no universo das escolas de samba é mais fácil, né, num certo sentido, você dizer o sim ou não, porque você não tem como botar uma escola de samba na rua com tudo que a escola de samba precisa, né? Então, assim, você diz que não vai ter e não tem, pronto. Como é que faz isso com a espontaneidade? Ou seja, como é que, para resumir a minha pergunta, como é que administra a espontaneidade do carnaval de rua em tempos de insegurança sanitária? Pois é, Aida, essa é a grande questão, né? Porque uma coisa somos nós, assim, de blocos estruturados, ligas, associações, a gente dizer oficialmente não vai ter carnaval. Quer dizer, nós não faremos nenhuma convocação, muito pelo contrário, a gente já não vem fazendo uma convocação e já vem condenando, dizendo que o nosso posicionamento é esse, de não ter nenhum tipo de carnaval se não houver a vacina. Mas o carnaval mesmo, como configuração, ele vai muito além dos nossos grupos organizados, o que eles chamam de grupos oficiais, porque nós damos ciência à prefeitura dos nossos desfiles. Então, a gente acabou ganhando essa nomenclatura de bloco oficial. Então, aqueles blocos que são os não oficiais, também chamados de independentes, às vezes pejorativamente de piratas, a gente não tem nenhum controle, não é muito, nenhum controle sobre eles, né? Eu vejo que muitos grupos desses blocos independentes, eles compactuam com essa ideia de não fazer carnaval, até porque são grupos, na sua maioria, são grupos de esquerda. Então, tem um entendimento, e um entendimento político, do que significa ir na contramão de uma direção, ou de um encaminhamento do governo federal, por exemplo, ou dos governos estadual e municipal. Então, esses grupos nem me preocupam tanto, porque pelo posicionamento político deles, eles também se colocam. Eu acho que vão ter algumas manifestações não organizadas, eu digo assim, não tem um nome, não é o Imprensa que eu gamo, não é o Volta Alice, não é o Simpatia Paz e Amor, mas eu tenho a impressão de que a gente vai esbarrar com gente que toca e que resolveu ir para a rua tocar o seu tamborim, o seu bumbo. Aqui na minha rua mesmo, na General Glicério, os bares já estão cheios, então você desce, você já encontra os bares cheios. É muito provável que alguns grupos da própria rua desçam e comecem a fazer um samba aqui embaixo. Então, o que eu acredito que vai acontecer é que vai ser um carnaval, quando a gente fala de carnaval, vão ser essas manifestações pipocando aqui e ali, de aglomerações em torno de uma música que acabou acontecendo na rua, do samba. Eu não acredito, pelo menos assim, nos grupos todos em que eu estou nos grupos organizados, eu faço parte dos grupos organizados do Carnaval, e eu faço parte dos grupos desorganizados, eu estou em todos. E tem sido uma unanimidade esse posicionamento, entendeu? Que não dá para fazer carnaval. Agora, isso, é claro que tem umas cabeças, essas mesmas que vão para as praias ou que vão lá para Dias Ferreira, que vão fazer isso, que vão pegar seus instrumentos, ou vão pegar uma meia dúzia de músicos que tocam, vão pagar uma grana para os caras tocarem, e a gente sabe que tem gente que faz tudo por dinheiro. Então, não tem como controlar, a gente não tem esse poder de controle, até porque a gente defende que a rua é um espaço livre, um espaço de ocupação. É claro que esse momento é um momento diferente, que pressupõe toda uma questão de segurança, de você ter
respeito e responsabilidade com a cidade, com a vizinhança e com o outro, né? Mas a gente também não tem poder de inibir nem nada. O que a Sebastiana vai fazer é continuar batendo na mesma tecla, né? A gente usando a mídia, usando o poder de voz que a gente tem através de redes sociais, tentando também influenciar os nossos pares, que são outras associações, que são pessoas que também estão nos grupos de discussão, para que a gente tenha um comportamento, todo mundo tenha o mesmo comportamento, né? Mas eu tenho certeza de que a gente vai ver aqui e ali algumas manifestações desse tipo, viu? O Rio vai estar muito quente, né? A gente já está vendo, já está um calor danado. O Rio é uma cidade que a gente vai para a rua, e no verão e no carnaval eu acho difícil a gente conseguir controlar esse movimento. No entanto, se você pegar os grandes blocos, que são chamados de mega bloco, que na verdade é onde mora o maior problema, né, no caso aí da pandemia, seriam os blocos como, por exemplo, o bloco da Anitta, Favorita, Bola Preta, Simpatia, que são blocos acima de 300 mil, que são enquadrados aí nessa nomenclatura. Esses blocos já disseram que não vão botar o carnaval na rua. A Favorita não disse nada, por enquanto. Eu não sei o que a Carol Sampaio está pensando. Ali a gente não sabe exatamente qual que vai ser o posicionamento. Mas artistas como Anitta, Ludmilla, Pedro Luiz com monobloco, são artistas que não vão querer manchar suas próprias imagens para botar um carnaval na rua, entendeu? Também tem consciência, né, de que são mobilizadores de grandes multidões, que não dá para fazer isso. Então, no caso dos megablocos, eu sei que já não vai acontecer, o Bola Preta já disse que não sai, o Simpatia Paz Amor também já disse que não sai, é um dos integrantes da Sebastiana e não vai sair. Então, nesse campo, a gente também tem mais controle. Agora, o que acontece é que se a gente tiver uma manifestação desse tipo, né, um grupo tocando na Barra da Tijuca, vai virar aglomeração. E a gente sabe que alguns territórios, eles são mais complicados do que outros, né? Pela falta de conscientização, pelo tipo de público, então eles são um pouco mais complicados. Então, é muito difícil, é uma equação difícil, Aida. O Aida falou da Dias Ferreira. Aqueles blocos do Leblon, eles são ligados à Sebastiana? Aqueles blocos que saem no Leblon? Não, Vera, eles não são ligados a Sebastiana e também não são ligados a nenhuma das associações, né? Então, esses blocos, há uma possibilidade grande desses blocos saírem. Então, a gente tem são algumas ilhas, assim, que a gente identifica que, muito provavelmente, a gente vai ver esse tipo de coisa acontecer, né? Por exemplo, alguns blocos de produtores... os produtores, a turma de produção, a turma ligada à questão do entretenimento, também ligada a bares e restaurantes, eles estão forçando uma barra, claro, porque querem ver uma retomada desse movimento no Rio. E uma coisa é começar a retomar em lugares fechados ou lugares abertos com controle de público, né? Então, se você tem lugares onde você controla o público, que você pode trabalhar com protocolos, aí nessas chamadas ondas, é possível que você tenha baile, que você tenha algumas coisas acontecendo no carnaval. Mas o carnaval de rua, onde você não consegue instituir nenhum tipo de protocolo, né, como é que você vai colocar protocolo? Você não tem porta de entrada, você não tem catraca, você não tem como medir o espaço, o espaçamento entre as pessoas. Muito pelo contrário, as pessoas vão para a rua no carnaval de rua para se aglomerar, para se tocar, para se abraçar, para se engalfinhar. Então, assim, principalmente, né, para beijar, enfim, para a celebração natural, que é a celebração do carnaval. Se você já impõe que aquilo que marca a essência, né, do carnaval de rua, e você diz assim, olha, não pode, então não tem, né? Vamos combinar que não tem. Você vai falar, vocês vão para a rua, mas vai ter uma corda separando todo mundo, e aí tem uma fila.
e vai ter que ter 1 metro de distância, ou 1,5 metros para quem está à frente, para quem está atrás, para quem está do lado. Quer dizer, gente, isso não existe. A Rio Tour, num questionário que ela fez recentemente, que era um questionário, na verdade, que tendencionava para algumas situações, né? As respostas elas já vinham prontas, não perguntava assim, o que vocês acham, como poderia ser? Era, havendo a possibilidade do carnaval, qual dessas opções você considera que seria a mais indicada? Aí tinha lá, assim, colocar todos os blocos para desfilarem em um único circuito, com arquibancadas, de forma a que, olha a ideia, de forma que as pessoas sentem com espaçamento e só assistam. E ainda assim as baterias dos blocos, só desfilariam as baterias dos blocos e com os distanciamentos necessários. Minha gente, onde que isso é carnaval de rua? Entendeu? Nem as escolas de samba, que já são num formato de arquivo, vão fazer, imagina a gente, que não tem nada a ver com esse tipo de modelo. A outra resposta induzida era, além do circuito, era a gente fazer... Era escolher quais os blocos que poderiam desfilar, reduzindo para 10% o número dos blocos, e mesmo assim, fazendo num circuito fechado. É outra maluquice, como é que você escolhe, como é que você diz assim, olha, esses 10 têm o direito de ir para a rua e os outros não têm. Então, sabe, a verdade é essa, nessa situação de pandemia não tem solução, é não fazer o carnaval, não tem como fazer. A gente pode fazer coisas simbólicas, como a gente conversou num outro momento, eu e Adam, por exemplo, a gente pode fazer... as lives, naturalmente, coisas virtuais, né, fazer um baile, né, a Sebastiana, a gente está pensando em fazer um baile da Sebastiana, que a gente faz sempre, acho que a Vera até já foi, um baile de carnaval, entre aspas, virtual. Eu já fui, foi ótimo. Você já foi, né? Então, dá foi lá na Casa França Brasil, né? Não, na Casa França Brasil é a Casa Bloco, aí é um outro projeto. Nesse caso, da Casa França Brasil, dependendo dos protocolos, até dá para fazer. Se a gente já estiver numa onda que parece que já dá para liberar, aí em vez de ter lá a capacidade, acho que era 1.500 pessoas, então trabalha com 300 pessoas, faz uma coisa menor, faz controle de entrada, ali ainda dá para fazer porque é um lugar fechado. Mas... a gente vai, sei lá, a gente vai inventar umas coisas. Eu estou com umas ideias, assim, também de umas exposições, sabe? De fazer umas coisas espalhadas pela cidade, para poder marcar o território. Então, coloca uns estandartes espalhados por praças. Quer dizer, são ideias que a gente está construindo, mas são ideias só para simbolizar o carnaval. Na verdade, não é para fazer o carnaval, porque não vai dar, não tem como, não tem jeito, né? Eu queria... exatamente uma pergunta para a Rita, mas a pandemia nos dá uma oportunidade de refletir sobre o carnaval numa perspectiva pouco abordada. Porque a imprensa, em geral, ela adora um número, né? Tudo tem que ter um número. Né? Então, qual é o número que tem do carnaval? É o número de pessoas e o número de dinheiro que traz para a cidade. Eles adoram toda a cobertura da mídia, se vocês pararem para olhar, ela é baseada nessas duas coisas, né? Então, assim, não é que o cordão da bola preta tem quantos anos, Rita? 102. Não interessa que o cordão da bola preta tem um século de existência. Desculpa, interessa que ele junta... tem 101, Aidan, o primeiro ano dele é 1919, é o ano depois da gripe espanhola. Da gripe espanhola. Então, não interessa muito menos para a imprensa que é uma manifestação cultural que tem um século, do que juntar 1 milhão de pessoas na Avenida Rio Branco, né, que desfila o Bola Preta. Essa obsessão pelo número transformou o carnaval num negócio. Então, tanto que o carnaval ele está mal colocado na administração da cidade, porque ele fica debaixo da Rio Tour. Quando o carnaval tinha que ter uma secretaria própria para ele, uma subsecretaria, enfim, um órgão para cuidar dele, porque ele é muito mais do que um negócio, do que um
um atrativo para arrecadar, para gerar emprego e renda, ele é uma cara, uma faceta muito importante do Rio como sociedade. O carnaval, e aí juntando carnaval de rua e escola de samba, ele é resultado de todos os itens que construíram o Rio de Janeiro como cidade. Então, assim, tem carnaval porque teve escravidão. Tem carnaval porque teve miscigenação. Tem carnaval até porque tem racismo, porque tem desigualdade. Por causa disso tudo tem carnaval. E aí a pandemia veio para permitir que a gente pense na cidade sem carnaval. O sonho da nossa elite, que é a cidade sem carnaval. A elite do Rio de Janeiro, ela detesta a ideia do Rio ter carnaval, né? Tanto que fica presa numa discussão que a Rita merecia ganhar um cachê para tratar dessa discussão, que é o xixi na rua, o infame xixi na rua, que é uma coisa que me desespera as pessoas darem importância a isso em relação a tudo que o carnaval significa para a cidade. A pandemia vai dar essa chance para a gente, da gente conhecer o Rio sem o carnaval, pelo menos oficialmente, né? E aí, para que o carnaval de 2021 não passe sem nenhuma manifestação, é preciso pensar em formas de as pessoas visualizarem, pelo menos, as manifestações carnavalescas. E aí eu queria perguntar para a Rita, porque assim, as escolas de samba estão tendo algumas ideias, né, de fazer, por exemplo, já estão quase todos os enredos escolhidos para o próximo carnaval, quando quer que seja ele, e as escolas estão pensando em fazer as escolhas de samba enredo na época do carnaval, através de lives, nas quadras e tudo mais. É um jeito de as pessoas lembrarem da existência da Portela, do Salgueiro, da Beija-Flor, da Mangueira, etc. O que os blocos estão pensando nesse sentido? De terem a sua existência lembrada no momento em que não dá para ir para a rua? Aida, eu acho que está todo mundo pensando na mesma direção, né? Por enquanto, o que a gente tem visto é isso. São lives também para poder ocupar esse lugar. Alguns já estão fazendo até na coisa de oficinas, quer dizer, transportar as suas oficinas para um ambiente virtual. É o caso, por exemplo, da Orquestra Voadora, né? A Orquestra Voadora, Monobloco, eles continuam formando ritmistas, né? E até mais, porque agora, como está todo mundo em casa, então as pessoas estão se dedicando aos estudos, a essas coisas, então eles continuam formando ritmistas. E o que a gente tem percebido que vai acontecer são essas coisas mais criativas em termos da música, de construir a música junto, né? De eu gravo, você grava um pedaço, ele grava, ou vamos fazer uma live, num lugar em que a gente faz uma transmissão ao vivo. Por enquanto, o que eu ouvi, vai nesse caminho. Ninguém ultrapassou muito esse campo do virtual, pensando em coisas físicas. A gente está esperando, a gente tem um pouco de tempo para poder definir se dá para fazer algum tipo de ação mesmo, né, presencial, mesmo que com controle. A gente está esperando mais ou menos até novembro, sabe? Porque a gente tem uma clareza maior. Aí talvez a gente possa fazer uma pequena roda de samba, sei lá, não sei. Então, assim, o que a gente está pensando é no mesmo caminho das escolas, tentar transportar para o mundo virtual aquilo que a gente fazia aqui no mundo real. Como a gente não tem escolha de samba, alguns têm, né? Poucos blocos têm, mas seria mais mesmo apresentações musicais. Mas eu queria tocar numa coisa que você falou super importante, e que é o tema do meu doutorado, exatamente a construção de narrativa que a mídia faz sobre o carnaval, né? Me incomoda tanto, e me incomoda há tantos anos a forma como nós, jornalistas, cobrimos o carnaval, principalmente quando falamos muito, muito do carnaval de rua, né? Que depois que eu fiz o mestrado, e essa pesquisa toda me incomodando, vendo com essa construção em relação ao turismo, a essa narrativa que junta carnaval e turismo, ela vem do governo Pedro Ernesto, ela vem lá de trás, ela não é de agora, ela não é uma narrativa nova, e que ela cristalizou no Rio de Janeiro e só no Rio de Janeiro, porque quando você vai para Salvador, quando você vai para o Recife e Olinda, que são 3 cidades capitais, né, assim, na coisa do carnaval, exemplares,
todos, o carnaval está embaixo do guarda-chuva da cultura, e não do turismo. O turismo apenas apoia com infraestrutura, apenas apoia, mas não é ele que traça as políticas de carnaval. E aí você pega São Paulo e você pega Belo Horizonte, por exemplo, que são duas cidades que cresceram, cujos carnavais cresceram a partir do exemplo do Carnaval do Rio, e que já no seu modelo, que é posterior a nós, já colocam o carnaval de rua embaixo da cultura. Que é claro, é óbvio, né? É claro que é assim. E só o Rio mantém completamente atrelado aos números. Então, quando você pega o release da Rio Tour, que é ela que faz o balanço de carnaval, né, todo ano, os releases, assim, foi montada uma verdadeira operação de guerra. Eu tenho os releases do Antônio Pedro da gestão anterior, todos aqui, né, e os da agora idem. Né, foi montada uma verdadeira operação de guerra, foram usados tanto os guardas municipais, tantas posições de banheiro, desfilaram com 556 blocos, 7 milhões de fulhões na rua, eu já sei os números de cor, mais de 3 bilhões de dinheiro circulando nessa economia. Então, os números, sabe? Número. E por mais que a gente queira falar dos aspectos de identidade, né, da relação de identidade da cidade e do folião ou do morador com o carnaval, da construção do carnaval, desse carnaval que vem de tambores ancestrais de quilombos baianos, que o carnaval, o samba da Bahia conversa com o samba do Rio de Janeiro, né, que os ranchos e os cordões já reproduziam conflitos e disputas pela cidade. Assim, ninguém quer saber disso. Quer dizer, isso não entra na cobertura midiática. O que interessa é a Favorita colocou 1 milhão de pessoas na rua. A Ludmilla, agora, com seu novo bloco, é recordista de público. E aí, os blocos tradicionais, os blocos que estão 40, 50, 60, 100 anos fazendo um trabalho de permanência, de relacionamento, de territorialidade, né, com seus espaços, seus locais de origem, isso pouco importa, entendeu? Isso pouco importa. Por mais que a gente frise isso quando a gente, inclusive, vai dar entrevista, quando a gente vai estimular determinadas pautas. Né? A cobertura, por exemplo, dos desfiles lá do Cacique de Ramos, Bafo da Onça, o Bafo, inclusive, assim, o Bafo está morto, ninguém fala disso, entende? Ninguém se preocupa em salvaguardar o Bafo da Onça, né? que não desfila porque não tem mais quem coloque o bloco para frente, porque não tem mais quem tome essa dianteira. Então, é muito complicado, sabe? Eu acho que é muito complicado, eu acho que é um aspecto que a gente aqui, nesse ambiente da BI, precisa trazer, precisa colocar em discussão, porque só tem um jeito da gente mudar a relação da cidade com o carnaval. É quando a gente, que também é jornalista, muda a narrativa, sabe? Porque senão a gente vai ficar construindo sentidos que interessa a todo mundo, menos a quem gosta de carnaval. Interessa o poder público, interessa a indústria do turismo, interessa bares e restaurantes que estão loucos, desesperados, pela primeira vez nos procuraram, primeira vez que eles tentam dialogar com a gente. E aí a gente não sai desse território, né? Mas você tem razão, a pandemia ela vai jogar luz em coisas que eu acho que a gente estava precisando. Você acha eu vou falar exatamente sobre isso. Você é contra mudar a data de carnaval para outra época? Pessoalmente sou. Aqui não estou falando em nome da Sebastiana, porque não foi um debate que nós já realizamos, né? Está todo mundo super envolvido com essa mudança de rotina, então tem gente que está doente, com gente doente na família, então não é um momento dos melhores para a gente fazer reuniões para debater muitas coisas. Então, eu não tenho um posicionamento da Sebastiana. Eu, pessoalmente, sou contra a mudança da data. Eu não vejo sentido da gente transportar a data para um outro momento, acho que não vai colar, não vão ter... assim, ela tem um propósito, a data tem um propósito, ela tem uma razão de ser, eu acho que desconecta, eu acho que vira uma coisa, vira um simulacro, vira uma simulação daquilo que é o carnaval e não o carnaval em si. Não dá para transferir o calendário, pegar o calendário e jogar igual para lá,
Então, a gente perde todo o aquecimento que vai sendo feito, né? Porque o carnaval, na verdade, você vai entrando no clima. Você não é assim, hoje é carnaval, você vai entrando no clima. Começa com as escolas. Preparando para fevereiro. Ensaios, Você vai começando aí aos ensaios, a frequentar as quadras, vai começando a pensar quais são as fantasias que você vai fazer, no caso do carnaval de rua, quais as temáticas que a gente quer brincar, que eventos a gente pode fazer para poder ir aquecendo. Então, tem todo uma rede de relacionamento e de afeto que vai sendo construída em torno do tema. E, assim, eu não vejo propósito de você apenas transferir. Porque aí, assim, aí é uma questão turística. É você pegar o calendário e falar assim, como se fosse um Rock in Rio. Não dá para fazer em setembro, vamos fazer em dezembro. Ora, fazer o Rock in Rio em setembro ou em dezembro é a mesma coisa, é absolutamente a mesma coisa. Você não tem essa ligação de referências, né? E o carnaval, ele não é solitário. Assim, o carnaval das escolas de samba, ou o carnaval dos blocos, ou o carnaval da intendente, ou o carnaval dos blocos de empolgação, ou dos blocos de embalo, né? Não, é tudo isso junto. É o bloco do eu sozinho, é o bloco de rua, são os clubes, quer dizer, é o ambiente que favorece que você saia vestido de qualquer coisa e o porteiro do seu prédio não vai estranhar porque você saiu vestido sei lá do quê, de presidiário, do que você quiser, né, na verdade, não vai ter um estranhamento. Você anda por essa rua e encontra outras pessoas na mesma situação e não tem um estranhamento. Quer dizer, é muito difícil você transportar isso para outra data. Então, eu pessoalmente sou contra a mudança do carnaval. Eu não sou contra. Vamos supor que em maio, por exemplo, sei lá, a gente tenha uma situação em que a gente possa voltar a frequentar a rua. Eu acho que a cidade pode fazer uma celebração e o carnaval pode fazer parte dessa celebração, quer dizer, as linguagens do carnaval podem e devem fazer parte dessa celebração, mas não será o carnaval, será uma outra coisa, será uma celebração. Então, esse é meu pensamento, essa é a minha visão. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a crítica que você faz dessa dispersão dos blocos. Oi? Desculpe. Não, é uma pergunta. Não, que crítica você faz a essa dispersão dos blocos de maneira violenta que tem acontecido nos últimos desfiles? Parece que um dos últimos foi o tal da Favorita. Aí eu fico me perguntando, será que essa descaracterização dos blocos tradicionais para virar aquele mega evento que acaba nessa dispersão, nessa forma violenta de agir? Como é que você a gente precisa separar um pouco as coisas, né? O que aconteceu na Favorita não é uma rotina do carnaval de rua, tá? Primeira coisa. Então, a gente não pode tratar essa dispersão, essa violência da Guarda Municipal como uma rotina do carnaval, porque não é do carnaval de rua, não tem sido assim. Depois a gente tem que separar a Favorita do carnaval tradicional, né? E por último, a gente tem que separar o evento da Favorita no carnaval de 2020 de todo o resto. Por quê? Primeiro, a Favorita... A Favorita, ela começa como um baile, na verdade, era um baile funk, ali na Rocinha, ali naquela quadra, né? Aquela quadra de quem mesmo, hein, Aida? É da Unidos da Rocinha, não é isso? Acho que é isso, né? Ali em São Conrado? É. Acadêmicos da Rocinha, isso aí. Acadêmicos da Rocinha. Do lado do túnel. Ela começa fazendo um baile ali, que era um baile funk, para aquela zona sul, com artistas e tal, grandes artistas, e ela é muito influente nesse campo dos artistas de televisão, né, porque ela é uma promoter, então ela começa fazendo um baile funk ali. Com o sucesso do carnaval de rua, vários produtores e artistas se apropriam dessa nomenclatura bloco, né, como
assim, uma estratégia de marketing, ou para o seu negócio ou para a sua carreira, né? Dependendo se é artista. Então, transforma aquilo que faz num bloco. Ah, virou um bloco. Nem era bloco, mas vira um bloco. Então, dá esse nome de bloco para poder entrar numa onda que estava crescente. Então, a Favorita, ela surge nesse contexto e continua sendo, na verdade, um grande encontro de funk e outros ritmos. Tudo bem, no carnaval, na minha opinião, cabem vários ritmos, não tem problema. Você quer sair tocando lá com o seu tambor, o que você quiser, ok, é carnaval. Mas ela começa a fazer uso do espaço público, aí ela já sai lá da Acadêmicos, da Rocinha, para o espaço público. E com isso ela traz um outro aspecto, que é o mesmo da Anitta, da Ludmilla, que, na verdade, é o que a gente tem chamado de bloco show. Né? É mais do que um bloco, é um bloco show. Tem uma outra configuração, tem um outro propósito, o público é diferente, a intenção do público diante daquela organização é outra intenção, sabe? Assim, vai com um outro desejo, uma outra natureza, então é tudo diferente. Não tem essa coisa, faz fantasia em grupo, vai todo mundo junto celebrar, não é aquela coisa da intenção, da fantasia, da celebração carnavalesca. É muito mais do evento do que do carnaval. E o que aconteceu no caso da Favorita, nesse ano que teve esse episódio da dispersão, é que de uma hora para outra, de uma maneira não planejada, oportunista, absolutamente oportunista, o então presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, estava com um palco em Copacabana que tinha sido usado para o Réveillon. Hoje bastante famoso pelo irmão, né? Hoje muito famoso. Desculpa interromper, Rita, mas assim, a gente tem que registrar. Ele um dia foi o Marcelo Alves, hoje ele é o irmão do Rafael Alves. Né? Exatamente. Ele vai, então, e faz um anúncio intempestivo de que haveria a abertura oficial do Carnaval de Rua, naquele palco e naquele momento. Aquilo não estava planejado dentro do calendário da cidade. Eles tentaram procurar os blocos tradicionais para que fizessem aquela abertura, nós não topamos, né? Nós somos sondados, mas não topamos. E ele vai, então, e consegue respaldo junto à Favorita, né? A Carol Sampaio, que topa fazer aquele palco. E aí, é claro, já era um consenso, inclusive tema de reuniões, longas reuniões ao longo do ano de 2019 inteiro, uma vez por mês, a gente se reunia no Ministério Público e todos os órgãos de segurança da cidade e do estado já haviam condenado a Favorita em Copacabana. O bairro não comporta o fluxo de público, nem o metrô, nada. Então, a Favorita já havia sido proibida, já tinha 2 anos, ela estava brava, beça, já tinha sido proibida de desfilar lá em Copacabana. Aí ele faz um arranjo e leva a Favorita para o palco, sem nenhuma estrutura previamente organizada, porque aquilo não estava organizado nem no calendário, e deu no que deu. Uma polícia despreparada, né? Uma guarda municipal e uma polícia despreparada para aquele evento, e aí aquilo cai no colo de quem? Dos blocos de rua. Foi um dos momentos que eu fui obrigada de novo a ir para a Lígia, para poder dizer, fazer a separação, dizer isso não é carnaval de rua, nós não compactuamos com isso, vocês não podem, porque também tem uma intenção de colocar tudo no mesmo, né? Porque aí acaba com o carnaval. Tá vendo? Olha a balbúrdia que olha os vândalos. Isso atende ao discurso da elite carioca, e principalmente da elite de Copacabana, Ipanema e Leblon, que se puder, acaba com o carnaval, ou coloca o carnaval bem longe, lá no centro da cidade, na Barra, ou em qualquer outro lugar. Ipanema, inclusive, as representantes de Ipanema e do Leblon, elas são, não, de Copacabana também, o Horácio, o Tony, que são pessoas de associações de moradores, eles são, assim, super radicais. Tem que acabar com isso, não tem que ter carnaval, leve esse carnaval para qualquer lugar, e por aí vai. Então, acaba atendendo aos discursos
de ódio, acaba com o carnaval e tal. Então, o que acontece é isso, entendeu? A gente, no caso dos outros blocos, a gente não vê, teve um ano só que que a polícia do Crivella usou também gás-pimenta e tal, mas foi naquilo que eles chamam de abertura não oficial do carnaval. Foi há 2 ou 3 anos atrás, são esses blocos mais independentes, ligados à desliga dos blocos, pessoal, né, do Boitolo, pessoal desses grupos mais militantes, e ali tinha uma clara intenção política, né? Ali já era uma outra questão. Eu queria falar um negócio sobre essa questão do bloco da favorita, que é o seguinte. O carnaval de rua, como ele é muito diverso, né? A escola de samba é muito mais complicado de você cair de paraquedas. Né? Porque, primeiro, que tem uma estrutura que você tem que começar lá da última divisão, na Intendente Magalhães. Sim. É uma disputa, então, portanto, os blocos não estão disputando um com o outro. Né? As escolas de samba estão. A Mangueira existe para ganhar da Portela, que existe para ganhar do Salgueiro, que, enfim, essa é a dinâmica das escolas de samba, é a disputa, a competição. Até pelos prêmios individuais. A porta-bandeira que ganha o estandarte de ouro é uma coisa. A porta-bandeira que perde, ela chora, ela se desespera, treina mais para o ano seguinte, etc. Então, escola de samba, entre várias especificidades, uma delas é essa coisa funciona em bloco. Né? Só existe em bloco. Não existe a Portela sozinha, não existe a Mangueira sozinha, não existe a Beija-Flor sozinha. Os blocos não. E aí é um outro encanto, porque é a diversidade dos blocos, né? Que permite. Eu sempre cito a banda do Giló, que é uma banda que nunca fui, mas eu conheci a história e eu sou apaixonado. Eles ficam parados numa esquina da Tijuca, fazendo um Giló na brasa, e tem uma batucada, e é isso, e acabou. Eles nem saem do lugar. Enorme, a banda do Giló é enorme. Não, mas assim, eu digo assim, não é uma coisa que sai, que vai para algum lugar, nada, é só isso. Então, assim, e ao mesmo tempo tem o Simpatia Quase Amor, e ao mesmo tempo tem como é que chama? Do Wagner, Timoneiros da Viola, Escravos da Mauá. E os Escravos da Mauá, enfim. Nessa diversidade, você consegue encaixar uns contrabandos. O bloco da favorita é um contrabando. Por quê? Qual é o interesse do cara da banda do Giló? Eu tenho até o telefone dele, esqueci o nome dele agora. Uma pena. Ou qual é o interesse das pessoas que promovem lá os Escravos da Mauá, ou o Carmelitas, que é outro bloco lindo, enfim. O interesse deles é brincar o carnaval. Ninguém está ganhando dinheiro com isso. Há anos eu encho o saco da Rita que ela devia ser remunerada pelo que ela faz e ela se recusa. Fica aí perdendo tempo, se estressando de graça. Então, assim... Estou começando a pensar nisso. Você sempre fala isso também e nunca faz. Porque dá trabalho. A Carol Sampaio, ela enxerga a atividade na rua, e ela e outras, né? Enxergam a atividade de rua no Rio de Janeiro como um negócio. Uma coisa que tem o objetivo do lucro. Não está errado. Eu não acho. Isso não é uma condenação da minha parte. A Carol Sampaio e os outros empreendedores terem enxergado nisso um negócio e lá proverem um negócio. Só que precisa ficar muito claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, do mesmo jeito que vamos pegar uma outra manifestação muito importante do Rio de Janeiro, que também está prejudicada pela pandemia, que é o Réveillon. Tem a pessoa devota de Iemanjá que vai lá em Copacabana botar a sua oferenda, né, para os orixás, pedindo pelo ano novo, etc. E tem o dono do quiosque que quer ganhar dinheiro com aquele ajuntamento humano ali. E é legítimo que ele ganhe o dinheiro dele, que ele promova lá o serviço dele, e o dono do hotel também, está tudo certo. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sobre as escolas de samba, as escolas de samba trabalham com a ideia, porque tem a ver com a pergunta que foi a Zezé que fez, né, sobre uma nova data, né? As escolas de samba trabalham com a perspectiva de um desfile um pouco menor que o desfile tradicional, no feriado que junta São Jorge e Tiradentes. Tiradentes e São Jorge. 21 e 23 de abril. O problema dessa ideia, que é apenas uma ideia por enquanto, o problema dessa ideia é que são só 2 meses de diferença em relação à data do carnaval. Tá? Domingo de carnaval
é 14 de fevereiro. É por 2 meses e 1 semana depois dessa data. Então, é muito pouco provável que nesse período você tenha resolvido o problema da pandemia. Então, se não puder no carnaval, provavelmente também não vai poder ir em abril. Uhum. As escolas não querem jogar mais para frente por 2 razões. E aí tem tudo a ver com o que a Rita falou. Você começa a bater em outras festas, em outros eventos. Então, se você leva o carnaval lá para julho, por exemplo, o desfile lá para julho, né? O carnaval é em fevereiro. Se você leva o desfile, ou você imagina os blocos desfilando lá em julho, como é que ficam as festas juninas? Isso. Por exemplo, né? Então, Uhum. assim, e no caso das escolas de samba, se você pensa no segundo semestre, você começa a comprometer o carnaval de 2022. 2022, Porque a preparação das escolas de samba leva 6 meses. São, de verdade, tem uma poesia que fala em 1 ano inteiro de preparação, mas é exagero. São 6 meses que as escolas, que começa mais ou menos ali em julho, agosto, começa a construir os A enredos. movimentação, né? E aí daí começa o processo. Então, assim, tá muito apertado mesmo. Se você parar para pensar, tá muito imprensado. Então não vai ter muito como, e a gente vai ter que lutar cada vez mais contra essa elite, como disse a Rita, que sonha com uma cidade sem carnaval. O problema, assim, o que a gente precisa deixar muito claro é que esse ano não teve carnaval pelas condições de saúde, né? Para que a gente, dependendo de quem vem aí pela frente nos governos, a gente não perder de vez o carnaval, né? Se não, cancelou um ano, pode cancelar de novo, vamos cancelar. Então, mas eu concordo com você, Aida, sobre o que você fala, no caso da Carol Sampaio, né, e outros blocos que também vêm como negócio, também não sou contra ninguém fazer negócio, mas eu acho que tem que separar as coisas, né? Tem que separar uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que eu sempre me bato, que eu nunca acho justo, é que a conta dos estragos de blocos como a Favorita, ou a Ludmilla, ou as brigas que acontecem, né, enfim, por causa dos públicos e tal, é que isso seja transportado para um outro tipo de carnaval e a gente acaba pagando pato, ainda mais quando é de interesse de um governo, como é o caso do Crivella, né, que aí fica bom para ele contestar tudo, né, então... Mas estamos diante de um cenário muito complicado. A gente todo mundo muito triste. Não ter carnaval nessa cidade dá uma tristeza enorme, né? Enorme. É como se a gente estivesse exilado no Alasca, sei lá. É muito estranho. É muito estranho uma coisa, vocês levaram em 2017 um relatório para a Comissão de Cultura da Assembleia, da Câmara, aliás. Foi da Câmara, né? O quê? Esse relatório que vocês levaram para a Comissão de Cultura foi para a Comissão da Câmara, não foi? De quando, velho? Em 2017, vocês não levaram um relatório para a Comissão de Cultura da Câmara? A gente apresentou tanto relatório, tanto documento. E nada deu, e não foi para frente, nada. Eu vou te falar, a gente faz o Desenrolando a Serpentina, a Sebastiana promove um seminário chamado Desenrolando a Serpentina, a Aida, inclusive, já foi palestrante, Flávia, um monte de gente já participou, né? Porque a gente sempre vai variando temas, vai falando de vários aspectos do carnaval. Mas, em todos eles, a gente sempre tirou um documento e fazia um encaminhamento. Eu me lembro de um que a Flávia até estava Flávia Ramiro, que foi o secretário de Cultura era o Sérgio Saleitão. Eu já era Eduardo Paes, mas eu não lembro o ano, gente, 2012, talvez. Que foi lá dentro do Teatro Tom Jobim, dentro do Jardim Botânico. E eu me lembro, assim, ali... Eu estava nesse também. Você estava também. A gente fez uma mesa super importante, super. Estava lá o secretário de Turismo, que era o Antônio Pedro, estava o secretário de Cultura, que era o Sérgio Saleitão, quer dizer, uma mesa com a presença de os dois secretários mais importantes, num governo que se dizia a favor do carnaval, né, que era do Eduardo Paes. Fizemos encaminhamentos
claro sobre o que a gente vinha falando desde 2000. A Sebastiana foi fundada em 2000, o primeiro Desenrolando foi em 2001. Então, olha quantos anos, tem 20 anos que a gente vem, ou 19 anos que a gente vem promovendo debate, reflexão, documento. Debate, reflexão, documento. E nada mudou, entendeu? Pedindo para eu trocar para a cultura, pedindo para fazer um marco regulatório do carnaval, né? Para que as políticas de carnaval não fossem políticas de governo, mas de Estado, né? Para não ficar mudando a cada ano que entra um maluco, como entrou o Crivella, e muda tudo. Então, isso sobre editais de fomento para a linguagem carnaval que não existe, a gente é sempre jogado em festas populares. Aí, nas festas populares, você tem jogo, capoeira, o acarajé da Baiana, você tem tudo que eles não sabem nominar, tudo. Né? E o carnaval, então, fica assim, e o carnaval, com o tamanho que tem, com a expressão que tem, não ser tratado como é tratada a dança, como é tratado o teatro, como é tratado o circo. Você tem editais e rubricas de política pública para o circo, para a dança, para a literatura, e você não tem o carnaval, porque o carnaval é tratado de uma forma alegórica, entendeu? Deixa, isso acontece. Então, eu não sei quem falou, se foi você ou o Hélio, que deveria ter uma secretaria de carnaval. A gente já pediu isso para separar, para ter uma subsecretaria de carnaval dentro da Secretaria de Cultura. Eu encontrei o Eduardo Paes outro dia num evento rápido, também era pouca gente. Eu falei assim, você perdeu a chance que você tinha de fazer uma coisa diferente pelo carnaval. Ele me ouviu. Eu falei, Eduardo, você perdeu. Você teve 8 anos no poder, e você teve todas as condições para fazer um marco regulatório, um museu do carnaval, para você fazer, transferir para a cultura, para você fazer uma subsecretaria de carnaval, e você não fez nada. Então, sabe, é uma coisa, vou falar para vocês, é como diz o Aida, olha, cansa, viu? Eu realmente... Se ele ganhar, vai te nomear subsecretária de carnaval. Cansa, Vera, perfeito, cansa. E numa cidade, gente, a gente tem que... É um negócio que eu me bato muito. Já escrevi isso várias vezes em vários lugares, falo em palestra. O Rio não tem um carnaval, o Rio tem 2. Porque são 2 carnavais que acontecem ao mesmo tempo. Porque, assim, talvez a escola de samba seja mais parecido com um jogo de futebol do que com um bloco. Porque, assim, é totalmente diferente a dinâmica. É muito diferente. É muito diferente. Então, assim, por isso, o mundo ideal era ter uma secretaria de carnaval com uma subsecretaria de escola de samba e uma subsecretaria de carnaval de rua. Com certeza, né? O Aidano, esse é o melhor dos mundos. Mas se tiver uma subsecretaria de carnaval, eu já fico feliz, entendeu? Porque, assim, não adianta achar que o Jorge Castanheira, presidente da Liesa, tem alguma condição de administrar carnaval de rua. Ele não faz a menor ideia do que é isso. Não, claro que não. Porque o mundo das escolas de samba, ele é tão específico, ele é tão peculiar, para o bem e para o mal, né? Se a gente parar para pensar que as escolas de samba têm como lideranças hoje em contextos, eu reconheço absolutamente a legitimidade dessas lideranças, porque eu não sou polícia, então eu não tenho nenhum problema com isso. A liderança dos banqueiros do Jogo do Bicho, olha a confusão que é isso. Mas, Aida, não você tem que se envolver nessa questão, entendeu? Então, assim, era desse jeito que o carnaval devia ser tratado. Rita, me perdoe. A última coisa, 3 candidatos, pelo menos, incluíram em suas plataformas de governo, seus programas de governo, a Marta Rocha, a Benedita e a Renata Souza. Elas incluíram 3 mulheres, inclusive, elas incluíram espaços generosos para o padrão habitual ao carnaval, à administração do carnaval. Por vários aspectos diferentes, podemos questionar, enfim. Aí tem toda uma discussão de o que está escrito ali está certo ou está errado. Mas, pelo menos, está escrito em algum lugar. Porque, normalmente, nem tem isso. Né? Perdão, Rita.
Não, imagina, o que eu ia te falar, quando você falou assim, o Jorge Castanheira, ele não daria conta de pensar o carnaval, é que eu acho que a política, ela não atua, no caso da política para o setor, ela não atua no detalhe, no micro, entende? Eu acho assim, o Jorginho, ele trata muito das questões da organização, das questões muito específicas. Quando a gente fala da política do carnaval, e que a gente pensa, por exemplo, numa secretaria, numa subsecretaria do carnaval, nós estamos falando linhas de fomento, marcos regulatórios, datas, quais órgãos têm que estar a serviço do carnaval, né? Haver ou não haver financiamento público, qual é o direito da publicidade de se apropriar desse carnaval e assinar como... Então, assim, é muito mais um macro, que eu acho que é um guarda-chuva que tangencia todos nós, do que aí, no caso, os detalhes, o particular, entendeu? Porque o particular... Assim, por exemplo, há os blocos que vão sair na Grande Tijuca, então tem que fazer todo um planejamento de saúde e também de segurança, ou de desvio de trânsito. Isso você pode deixar no micro, porque os órgãos específicos eles fazem. É claro que você mantém uma liderança, e tem que ter uma liderança, senão nada acontece. Mas o detalhamento, entrar no miúdo, aí eu acho que isso cabe muito mais... Não, o que eu estou falando é de uma política maior, sabe? Dos investimentos feitos para esse canal. Por exemplo, bares, hotéis, na época do carnaval, por que não tira lá uma cota, $1 de cada turista para um fundo de reserva do carnaval? O carnaval todo, depois distribui isso, depois reverte como investimento, porque carnaval não é custo, é investimento, já que traz tanto recurso para a cidade. Então, tem coisas que podem ser pensadas e tem setores que têm que necessariamente ser entrelaçados, porque é assim, eu falei isso agora, Jorginho, no programa do Perlingeiro, eu falei isso, não adianta, enquanto a gente pensar em ilhas no carnaval, a gente não vai conseguir mudar a chave do carnaval. Né? A gente não vai conseguir mudar a nossa relação com o setor hoteleiro, a gente não vai conseguir mudar essa relação com o setor de bares e restaurantes, eles super se beneficiam do carnaval, que todos nós fazemos em conjunto. Então, por que não, né, do dinheiro que esse turista traz, né, da hospedagem dele, tira $1 que é do fundo de carnaval. Existem formas de pensar e de fazer, só que tem que querer, né? Só que tem que estar a fim de pensar nisso, entendeu? Eu teria, eu vou te falar, eu gasto tanto a minha cabeça com isso, eu teria várias ideias para dar. Mas como eu não... Você tem razão, você tem que cobrar. Olha só, nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Isso. Já fechamos o nosso Olha, foi ótimo, foi muito bom, cheio de ideias. Quero agradecer muito as presenças dos nossos entrevistadores, do Aidano, da Vera e da Andréa Pena, que está nos bastidores aí na colaboração, que é diretora de jornalismo, e queria pedir para a Rita um minutinho para as considerações finais, que ela faça aí as considerações finais dela e a gente encerra. Pode ir, Rita. Eu queria agradecer, né, a Bey, por esse espaço, o convite que a Vera me fez, amiga querida de tantos anos, ao Aidano por esse debate, não é nem um debate, por essa conversa ótima. Eu estou aí também. Eu adoro conversar com gente que está super dentro do Carnaval do Rio, porque a conversa rende. A gente poderia ficar aqui muito tempo, né, falando, mas eu acho que mais importante, já que a gente está nesse espaço, nesse santuário do jornalismo, é um alerta mesmo, sabe? Para a gente poder mudar um pouco a nossa forma de cobrir o carnaval, de olhar para o carnaval, para a gente forçar um pouco a mão nas linhas editoriais, que está todo mundo muito acomodado, e trazer um outro jeito da gente falar desse carnaval e colocar esse carnaval em pauta, né? A pauta, ela é positiva e ela tem que ser tratada de uma outra maneira. Eu acho, concordo com o que o Aidano falou, a gente não é número, não é só número, e vamos nessa. Obrigada. Tomara que essa vacina chegue logo, que a gente possa festejar, celebrar, seja como for. Obrigada. Olha, muito obrigada a vocês todos. Tá? Foi ótimo. Nos encontraremos de novo. Sim. Beijo para todos. Beijo, gente. Obrigado.